Boa noite a todos. O capítulo da noite é o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, Falsos Cristos e Falsos Profetas. E eu vou começar lendo os ensinamentos de Jesus. Porque não é boa a árvore que dá maus frutos, nem má a árvore que dá bons frutos. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu fruto. Porque nem os homens colhem figos dos espinheiros, nem dos abrolhos, que é uma planta espinhosa, brotam uvas. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro, tira o mal. Porque do que está cheio o coração, disso é que fala a boca. Lucas. E respondendo Jesus lhes disse: Vede, não vos engane alguém, porque virão muitos em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E porquanto multiplicar-se-á a iniquidade, se resfriará a caridade de muitos. Mas o que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, se alguém vos disser: Olhai, aqui está o Cristo, ou ei-lo acolá, não lhe deis crédito. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e maravilhas tais que, se fora possível, até os escolhidos se enganariam. Isso está em Mateus e em Marcos. Bom, conhece-se a árvore pelos frutos. Pensando no Evangelho de Jesus, o que nós percebemos é que a ideia central dos ensinamentos de Jesus é o amor, né? Tanto é que a gente pode resumir tudo o que Jesus ensinou na máxima: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então Jesus nos ensinou a amar, a sermos caridosos, a sermos mansos e pacíficos. Ele nos ensinou a sermos bons, né? E Jesus gostava muito também de ensinar falando das situações do cotidiano, fazendo comparações com as coisas cotidianas, né? E foi esse exemplo que ele usou das árvores. Ele falou: olha, as figueiras dão figos, os espinheiros dão espinhos. Uma árvore má não vai dar bons frutos. Prestem atenção, as pessoas são como árvores. Vocês têm que prestar atenção nos frutos que elas dão, né? Nas obras que elas fazem, nos sentimentos que elas trazem com elas antes de acreditar nelas. Quer dizer, parece que Jesus estava nos alertando, né? Falando assim: sejam bons, mas não sejam ingênuos. Prestem atenção nas coisas. E ele nos alertou dizendo que haveriam falsos cristos, né? Pessoas que iriam tentar se passar por ele. E haveriam também falsos profetas. E esses falsos profetas iriam fazer prodígios. Iriam fazer coisas maravilhosas com a finalidade de tentar nos enganar. Então vamos analisar todas as palavras dessa frase para entender bem o que ela quer dizer. O profeta é um enviado de Deus. Então quando a gente ouve a palavra profeta, normalmente a gente pensa em alguém que faz profecia, que prevê o futuro. Mas não é bem isso. Profeta quer dizer um missionário, um enviado de Deus, com a missão de ajudar na evolução da humanidade, de revelar coisas ocultas, mistérios espirituais. Alguns profetas tiveram esse dom de fazer profecia, mas não necessariamente um profeta é o que faz profecia. E continuando, então os falsos profetas fariam prodígios e sinais espantosos, capazes de enganar até mesmo os escolhidos. O que é um prodígio? Prodígio é um fato extraordinário, que parece estar em desacordo com o que a gente conhece, né, com as leis da natureza. E Jesus alertou que viriam então os falsos profetas fazendo esses prodígios. Por que isso? Porque alguém que faça um prodígio pode passar a ideia que ela tem um dom especial, né? Que ele é um enviado de Deus, né? Então, para a gente tomar cuidado, porque não é o fato de fazer fazer prodígios que significa que ele é um enviado de Deus, né? Então, quando a gente fala em prodígio, a gente pode lembrar de um show de mágica, né?
O mágico está lá, faz um show e faz coisas que a gente não entende como que acontece. São coisas inexplicáveis para nós, né? E que parecem milagres. Mas o fato do mágico fazer essas coisas extraordinárias significa que ele é um enviado de Deus? Não. Só significa que ele sabe algumas coisas que nós não sabemos. E a profissão dele é essa, ele usa o ocultismo para fazer as mágicas e nos iludir. Né? O ocultismo não, desculpa, o ilusionismo. Ele nos ilude com as mágicas que ele faz. Né? Então, isso não significa que ele é um enviado de Deus. Então, para ser um enviado de Deus, é preciso mais. Não adianta fazer coisas extraordinárias, como os falsos profetas. Jesus anunciou que os falsos profetas fariam. Para ser um enviado de Deus, a gente tem que observar se ele tem características mais sérias, que implicam na moral dele. Isso é que é importante. E é interessante se a gente pensar que hoje em dia, conforme a ciência progride, essas coisas, esses fatos extraordinários vão sendo explicados pelas leis da ciência, né? Porque tudo são leis da natureza e a ciência vai explicando. Mas vocês imaginam isso na época de Jesus, há 2000 anos atrás. Qualquer um mais esperto que dominasse alguma coisa que os outros não dominam, ele tinha mais chance de enganar as pessoas, porque as pessoas não tinham esse conhecimento que nós temos hoje em dia, né? Então é pertinente o aviso de Jesus. E o Espiritismo, essa doutrina codificada por Allan Kardec, ela foi ditada pelos espíritos para Allan Kardec. E ela lida, então a gente lida muito com isso no Espiritismo, lida muito com essa relação entre o mundo material e o mundo espiritual, né? Então a gente vai no centro e ouve uma mensagem de um espírito. O espírito dá uma mensagem através do médium, né? Ou lê mensagens, né, escritas. Então é importante que a gente tenha essa noção, porque o Espiritismo ele vem revelar para a gente uma outra categoria de falsos profetas, que é a dos espíritos desencarnados. Então a gente tem que ficar bastante atento a isso, porque não é porque o espírito está desencarnado que tudo que ele fala é verdade, né? Lógico, a gente pega uma mensagem que vem num livro de um médium de nome, né? Um livro do Chico Xavier com uma mensagem, poxa, eu posso confiar. Mas qualquer mensagem que a gente pegue por aí, que você vai num lugar e a pessoa, olha, recebi essa mensagem. Opa, a gente tem que ficar atento, tem que passar pelo crivo da razão. A gente não pode acreditar no que ele diz porque ele pode usar um nome que nós respeitamos, por exemplo, né? Então alguém recebe uma mensagem e está assinado lá Bezerra de Menezes. Você fala, nossa, Bezerra de Menezes eu confio. Mas será que é mesmo? A gente não sabe, nós não estamos vendo, nós não conseguimos ver o espírito, né? Normalmente, né? A não ser que tenhamos mediunidade, mas a maioria de nós não vê. Então como é que a gente vai fazer para identificar se aquela mensagem é de um espírito bom? Porque outra coisa que a gente tem que pensar é que não é porque o espírito morreu, que ele está do outro lado, que ele é especial. Ele continua sendo quem ele era. Né? A morte não é um passaporte para a santidade nem para a sabedoria. O espírito continua do lado de lá, sendo quem ele era aqui. Então a gente tem que realmente passar pelo crivo da razão. E como nós vamos identificar, então, um falso profeta desencarnado? Eu vou usar aqui um exemplo do Evangelho, mas antes disso eu queria fazer uma definição para os mais jovens daqui, porque talvez vocês não saibam o que é uma carta. Né, uma coisa que hoje em dia, né, a gente tem certas coisas que vão ficando pelo meio do caminho, você fala, nossa, como é que isso desapareceu, né? Então uma carta era o que se escrevia quando uma pessoa queria se comunicar com outra que está muito longe, e a carta era entregue para um mensageiro e chegava muitas vezes depois de alguns dias ou meses no outro lugar, né? Nós temos que imaginar que o Evangelho foi escrito em 1860 e alguma coisa, então usava-se carta, né? Mas, bom, brincadeiras à parte, né? Hoje em dia a gente não usa carta, usa e-mail, mas enfim. Aqui no exemplo do Evangelho, eles falam assim, um homem recebe 2 cartas de pessoas diferentes. Como que ele vai identificar como são essas pessoas através da carta? Né? Ele não conhece a pessoa.
Então, pelo estilo da linguagem que ela fala, pelas ideias que ela transmite, pelo jeito dela escrever, ele vai conseguir tirar algumas coisas, extrair algumas coisas. Ele consegue saber se a pessoa é educada, se a pessoa é instruída ou se não é, se é ignorante, né? Se é uma pessoa orgulhosa. Então, algumas coisas a gente consegue pescar pelo estilo da linguagem, das ideias, né? E o mesmo a gente faz quando a gente pega uma mensagem ditada por um espírito. A gente também lê com atenção e ou presta atenção no que está ouvindo e tenta ver se aquilo é coerente, né? Se é produtivo, né? O que está por trás daquilo. Porque um espírito superior, ele se faz reconhecer pela superioridade das suas ideias e da sua linguagem. E normalmente os espíritos superiores são bondosos e afáveis. O apóstolo João nos disse assim: caríssimos, não acreditei em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus. Quer dizer, vamos ficar atentos às características morais, às verdadeiras intenções dos espíritos, as virtudes que o espírito demonstra ter nas palavras, né, no ensinamento que ele traz. E tanto isso é um fato importante, uma coisa importante dentro do espiritismo, essa distinção entre espíritos bons e maus, que o livro dos médiuns ele nos traz 26 modos de distinguir bons e maus espíritos. Desses 26 eu quero destacar 3, porque eu acho que vale a pena a gente prestar atenção para a nossa vida. Os maus espíritos usam máscaras para nos enganar. Por exemplo, eles podem usar nomes falsos para dar credibilidade ao que dizem. Eles usam de elogios para quebrar a nossa resistência. E nós somos muito assim, né? Alguém elogia a gente já acha que a pessoa é legal, né? A gente já dá um atestado lá, é meu amigo, né? E na linguagem, os espíritos maus, eles exageram o mal. E eles fazem insinuações maldosas. Enquanto que os espíritos bons, eles são indulgentes, eles atenuam o mal. Quer dizer, o espírito mau, ele vai querer fomentar o mal de algum jeito, né? E como que a gente vai fazer, então, para reconhecer um verdadeiro profeta? Bom, se a gente imaginar um exército, a quem que precisa de um comando? A quem é confiado o comando do exército? O comando do exército é dado a alguém que é inexperiente ou a um general hábil e capaz? Né? Nós já sabemos a resposta. Então, do mesmo jeito, Deus, quando ele tem uma tarefa importante, uma missão importante, ele vai designar para cumprir essa missão alguém que tenha uma certa superioridade moral e intelectual. Então não é qualquer um que se apresente, chegue se apresentando, olha, eu sou um profeta, eu estou aqui para ajudar vocês a evoluírem, né? Já só por isso a gente já sabe que não é profeta, porque não é um falso profeta, porque os verdadeiros missionários, eles não se auto-intitulam missionários, né? Eles são descobertos pelos outros. Eles agem de uma forma especial, né, gerando bem em volta deles. E a gente começa a perceber isso, e a gente fala, nossa, aquela pessoa é especial, aquela pessoa faz coisas boas, né? Ele não chega se auto-intitulando como o que vem nos auxiliar. Bom, e disso tudo, como é que a gente vai aplicar esse ensinamento, né, dos falsos cristos e falsos profetas nas nossas vidas? Bom, com relação aos falsos cristos, eu vou só ler de novo o que Jesus falou. Ele falou, olha, olhai, se alguém vos disser, olhai, aqui está o Cristo, ou ei-lo acolá, não lhe deis crédito. Quer dizer, para mim parece que ele já disse, olha, não vai ser eu. Se alguém te disser que é o Cristo, não sou eu, né? E outra coisa, a gente sabe da superioridade moral de Jesus. Então, qualquer um que se apresentar, que não for tão superior como ele, que é o nosso exemplo, o nosso guia, né, o modelo que a gente tem que seguir, qualquer um que se apresente que não seja tão superior como ele, não vai ser ele, né? E com relação aos falsos profetas, que nós já sabemos que podem ser encarnados ou desencarnados. Bom, os profetas, eles são divulgadores de mensagens espirituais. Eles têm a missão de fazer a humanidade progredir, evoluir, de nos ajudar. E quem são os falsos profetas? São aqueles que deturpam, que modificam os ensinamentos do Cristo em proveito próprio, né?
E quando eles fazem isso, eles não geram coisa boa, muito pelo contrário, eles acabam gerando o mal, né? Geram sentimentos inferiores. Então, a gente já vai perceber pela causa, né? Pelo fruto que ele está dando ali, né? E quando a gente fala em falso profeta, a gente pensa sempre nos outros, né? Um falso profeta que vai se apresentar, né? Mas será que a gente não pode, né? Ou a gente não está de vez em quando agindo como um falso profeta? Como seria isso? Como eu posso ser um falso profeta? Quando eu divulgo coisas, fatos, notícias que eu não tenho certeza, né? Eu não sei ao certo se é ou não é e eu estou falando, estou mandando adiante, né? Então, não estou fazendo coisa muito certa. Ou então quando eu adoto atitudes radicais, atacando, constrangendo pessoas que não pensam como eu, né? E isso é uma coisa muito comum nos dias de hoje, né? As pessoas vivem aí num radicalismo, numa polarização que ou você pensa como eu, ou eu sou contra você, né? É mais ou menos assim que está acontecendo, as coisas estão, principalmente nas redes sociais. E cabe a nós, como espíritas, que já temos um conhecimento, tentar não propagar o mal, não botar fogo não botar fogo na lenha, né? Não deixar a coisa piorar, né? Porque se a gente está fazendo uma coisa, está atacando alguém, está constrangendo alguém que não pensa como a gente, nós estamos gerando mal, né? As pessoas pensam diferente para a gente aprender também o outro lado da moeda. É interessante essa troca. Então, vamos ser nós que pensamos antes de falar, que atenuamos o mal, assim como os espíritos superiores, vamos tentar, né? Atenuar o mal, gerar o bem. E tem uma frase que eu gosto muito, que é do Chico Xavier, aliás, é do Espírito André Luiz, através do médium Chico Xavier, no livro Agenda Cristã, que é a seguinte: o mal não merece comentário em tempo algum. Eu vou falar de novo, para mim mesma. O mal não merece comentário em tempo algum. E eu queria terminar contando para vocês uma historinha, porque eu adoro histórias, né? E eu queria terminar contando uma parábola de Sócrates. Sócrates foi um filósofo grego. E essa parábola, eu acho que ela pode ajudar muito a gente nessa busca de não propagar o mal, né? É a parábola das 3 peneiras de Sócrates. Um homem foi ao encontro de Sócrates, levando ao filósofo uma informação que julgava do seu interesse. Ele achava que Sócrates ia gostar da informação. Quero contar-te uma coisa a respeito de um amigo teu. Espera um momento, disse Sócrates. Antes de contar-me, quero saber se fizeste passar essa informação pelas 3 peneiras. 3 peneiras? Que queres dizer? Vamos peneirar aquilo que quer me dizer. Devemos sempre usar as 3 peneiras, preste atenção. A primeira é a peneira da verdade. Tem certeza de que isso que vai me contar é verdade? Bem, foi o que eu ouvi os outros contarem. Não sei exatamente se é verdade. A segunda é a peneira da bondade. Com certeza deves ter passado a informação pela peneira da bondade. Envergonhado, o homem respondeu: devo confessar que não. A terceira peneira é a da utilidade. Pensaste bem se é útil o que vieste falar a respeito do meu amigo? Útil? Na verdade, não. Então, disse-lhe o filósofo, se o que queres contar-me não é verdadeiro, nem bom, nem útil, então é melhor que o guardes apenas para ti. Que Jesus nos envolva a todos. Boa noite.